Selecionou 160 candidatos para uma entrevista, visando o preenchimento de algumas vagas. Então, 160 candidatos foram selecionados para uma entrevista visando o preenchimento de algumas vagas. Dos candidatos selecionados, 5% não compareceram à entrevista e 25% dos que compareceram foram contratados. Em relação ao número inicial de candidatos selecionados, aqueles que foram contratados representam. Então, aqui eu tenho porcentagem e tenho também razão. Todas as vezes que tiver essa palavrinha em relação, eu estou falando de razão. Porcentagem é uma fração onde o denominador é sempre 100. Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Cinco por cento é a mesma coisa que 5 sobre 100. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Ou seja, sempre que eu tiver uma fração onde o denominador vai ser 100, eu posso traduzir na linguagem da porcentagem. É uma forma de representar a fração onde o denominador é 100. Beleza, então eu estou falando desse assunto, porcentagem, uma fração onde o denominador é 100, e estou falando de razão. O que é razão? Toda razão é uma fração. Razão e fração é a mesma coisa. Então, estou falando de razão? Estou falando de fração. Então, em algum momento do meu problema, ele vai pedir para eu montar uma fração. Então, vamos lá. Vamos passo a passo resolver o problema aqui. Primeiro, eu preciso saber quantos candidatos compareceram. Por quê? Porque 25% dos que compareceram foram contratados. E no final, o problema quer saber o número em relação ao número inicial de candidatos selecionados, aqueles que foram contratados. Para eu saber quem foi contratado, eu preciso tirar os que não compareceram e destes que compareceram, calcular 25%. Então, a primeira coisa, eu tenho 160 como meu número inicial de candidatos. Então, 160 candidatos. Candidatos foram selecionados na entrevista. Desses 160 candidatos, 5% já faltaram. 5% faltaram na entrevista. Então, aqui eu posso calcular de várias formas diferentes. Posso calcular regra de 3, posso calcular em forma de fração, posso calcular com número decimal. Mas aqui fica mais fácil da gente calcular usando o raciocínio mesmo, cálculo simples. Como assim, 10% é a mesma coisa que dividir o número por 10. Por quê? Porque todas as vezes que eu quero uma porcentagem é a mesma coisa de eu montar uma fração onde o denominador é 100, certo? Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Fração a gente sabe que a gente pode simplificar de que forma? Cortando zeros. Um zero que eu corto aqui em cima, eu posso cortar aqui embaixo. Então, o que fica? Fica 1 sobre 10. Essa é a minha nova fração. Quando eu quero uma parte, uma fração de um total, o que eu faço? Eu pego essa fração, por exemplo, eu quero 10% de 160 candidatos. Eu pego essa fração e multiplico o de cima pelo número que eu tenho, meu total. O resultado divido pelo de baixo. Então, multiplica pelo de cima. O resultado divide pelo de baixo. Então, ficaria 1 vezes 160, 160, dividido por 10. 160 dividido, porque toda fração é uma divisão, por 10, é a mesma coisa que 16. Então, todas as vezes que eu tiver 10%, é a mesma coisa que dividir o número por 10.
Eu fiz isso aqui só para dar o exemplo, né? Mas a gente nem vai usar isso aqui. A gente vai fazer esse cálculo de cabeça mesmo. Mas aqui, ó, o que que eu tenho então? Eu quero, na verdade, 5% de 160. Bom, eu sei que 10% de 160 representa quanto? 10% de 160 é igual a quanto? É igual a 16, porque é a mesma coisa que dividir o número por 10. Dividir o número por 10 é a mesma coisa que cortar do número 0. Beleza. Só que eu não quero 10%, eu quero 5%, que é a quantidade, né, o número que faltou, não compareceu à entrevista. Então, se 5% é metade de 10%, ó, 5% é metade de 10%, então o meu resultado, 5% de 160 é metade de 16. E quanto que é a metade de 16? 8. Ou seja, para encontrar esse 8, que foi o número de pessoas que faltaram na entrevista, eu não precisei fazer uma conta grande. Eu já achei logo de cara. Se 5% é a metade de 10%, logo a metade de 16 será 5% de 160. Então, eu já achei o 8. 8 candidatos faltaram na entrevista. 8 candidatos faltaram, quantos compareceram? Eu faço 160 menos os 8 que faltaram. Isso é igual a 152 candidatos que compareceram. Desses 152 candidatos que compareceram, 25% foi contratado. Então, o que eu faço aqui? Eu vou, então, encontrar 25% de 152. Aqui, de novo, eu posso resolver por regra de 3, fração, por número decimal, posso dividir por 4, mas vamos lá, vamos entender por que por exemplo, eu posso dividir por 4. 25% não é 25 sobre 100? Lembra que eu falei que toda fração, toda porcentagem é uma fração onde o denominador, carinha lá de baixo, é 100. Então, 25 sobre 100. Aqui eu não consigo cortar zero, mas eu consigo simplificar essa fração. E como que eu simplifico essa fração? Eu divido por um mesmo número o carinha de cima e o carinha de baixo. Isso aqui dá quanto? Eu posso dividir aqui por 25 e aqui embaixo também por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25, 4. Ou seja, a mesma coisa que eu fiz naquele exemplo do 10%, eu posso fazer aqui no 25%. 152 vezes 1, 152 dividido por 4 é o resultado que eu quero. Ou eu vou fazer de dois jeitos aqui, ou eu posso fazer por regra de 3, que é o jeito mais comum que todo mundo faz. E tá certo? Tá certo. O importante é chegar no resultado. Então, ó, 152 é o meu total, ou seja, é o meu 100%. Eu quero descobrir quanto que é 25%. Isso é o meu X. E aí, o que eu faço para descobrir? Esse é o jeito mais comum que a maioria das pessoas fazem, tá? E tá certo esse jeito, tá certinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer 152 vezes 25, x vezes 100. Então, fica como? Fica 100x é igual a 152 vezes 25.
Aqui, antes da gente multiplicar o 152 por 25, a gente vai passar o 100 dividindo. Por que que a gente vai fazer isso? Porque aqui a gente já vai simplificar quem a gente conseguir. Ó, o 25 e o 100 a gente consegue dividir por um mesmo número ao mesmo tempo. Então, ó como fica. Aqui eu consigo dividir por 25, aqui eu consigo dividir por 25. Posso fazer 152 vezes 25 e o resultado dividir por 100? Pode, dá a mesma coisa, não dá diferente. Eu faço essa simplificação aqui para ficar com contas mais curtas, porque o espaço que a gente tem para resolver no concurso é pequenininho. Então, o que que eu faço aqui, ó? 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25, 4. O que que sobra aqui pra mim? Aqui pra mim sobra 152 vezes 1 sobre, deixa de ser 100, passa a ser 4. Ó, eu não dividi o 25 por 25 aqui? 25 dividido por 25 é 1 o resultado, por isso 152 vezes 1. Eu não dividi o 100 por 25 aqui embaixo? 100 dividido por 25 dá 4. Agora, 152 o resultado, 152 dividido por 4. Quanto que é 152 dividido por 4? Lembrando que toda fração é uma divisão. Isso daqui, ou seja, o valor de x é igual a 38. Ou seja, 38 candidatos foram contratados. Só que ele quer saber em relação. Lembra que quando eu falei que quando fala essa palavrinha em relação é a fração? Ó, eu vou subir um pouquinho aqui para eu conseguir. Pronto, agora já dá para resolver. A gente achou 38, x é igual a 38. Esse x representa o quê? Os candidatos que foram selecionados, foram contratados, né? Agora ele tem essa palavrinha aqui, ó, em relação. Em relação, lembra que eu falei que isso vem de uma razão? É uma razão. E razão é a mesma coisa que fração. Toda vez que eu falar razão e falar fração, eu tô falando da mesma coisa. Então, o que que ele fala? Ele fala em relação ao número inicial de candidatos selecionados. Bom, eu já sei que eu tenho que montar uma fração. Ouvir a palavrinha em relação, essa palavrinha em relação vai determinar o meu denominador, ou seja, carinha lá de baixo. Número inicial de candidatos, quanto que é? 160 candidatos. Aqueles que foram contratados, quantos foram contratados? 38. E ele quer isso aqui em forma de porcentagem. É uma razão que eu tenho que representar em forma de porcentagem. Para transformar essa fração em uma fração com um denominador igual a 100, que é o que fala, que é a porcentagem, né? Eu vou ter que mudar aqui, ou seja, o meu denominador vai ter que ser 100. Porcentagem, denominador sempre 100. E aí, quem que vai ser o meu numerador, o carinha lá de cima? O carinha lá de cima é quem eu preciso determinar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar ele aqui, ó, de x, que é quem eu vou encontrar, né? Para encontrar a porcentagem aqui, ó. E aí, o que eu faço? Eu faço a multiplicação em cruz aqui, ó. Fica 160x
igual a 38 vezes 100. X é igual a 38 vezes 100 sobre 160. Aqui, ó, eu vou simplificar o que dá para mim aqui, para deixar minha conta um pouquinho menor. Então, ó, corto zero. E aqui, ó, eu consigo dividir por 2, ó. Consigo dividir por 2. Dividido por 2. Dividido por 2. Fica o quê? Deixa eu trocar a caneta aqui para ficar mais fácil de ver. Fica 38 vezes 10 dividido por 2, 5. Não esqueça que eu já cortei esse zero daqui. 16 dividido por 2, não esquecendo que eu já cortei esse zero daqui, fica 8. Então, ó, 38 vezes 5 sobre 8. Consigo simplificar mais? Consigo. Consigo aqui, ó, dividir o 38 e o 8 por 2. Porque o 38 é par, todo número par eu consigo dividir por 2. 38 dividido por 2 dá quanto? 19. 19 vezes 5. E o 8 dividido por 2? 4. Agora eu preciso fazer a conta. Quanto que é 19 vezes 5? 19 vezes 5 é igual a 95. 95 dividido por 4, vamos fazer aqui, ó. 95 dividido por 4. 4 vezes quanto dá 9, ou mais pertinho de 9? 2. 4 vezes 2, 8. 9 tira 8, sobra 1. Abaixo 5. 4 vezes quanto dá 15, ou mais pertinho de 15? 4 vezes 3, que dá 12. 15 tira 12, sobram 3. Agora, para continuar essa divisão, eu preciso colocar um zero para deixar o resto parrudinho e uma vírgula, indicando que depois da vírgula, o que vai vir é resto. Agora, eu vou lá na tabuada do 4. 4 vezes quanto? Dá 30, ou mais pertinho de 30? 7. Por quê? 7 vezes 4 é 28. Eu paro por aqui. Por quê? Eu não poderia parar no 23, porque eu tenho duas alternativas aqui, ó, 23. Então, eu não posso parar no 23, eu tenho que continuar um pouquinho mais. Cheguei aqui no 7, ó. Cheguei aqui no 7. Aqui é 2. Então, essa aqui já descarto. Entendeu isso, ó? Aqui, eu cheguei em 23. Todo mundo que não é 23, eu já descarto. Eu fico entre a B e a C. 23 eu não posso parar, tem que continuar mais um pouquinho a divisão. Chego aqui, ó, no 7. Cheguei no 7, eu posso parar. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o 7. Então, é a alternativa B, 23,75%. Essa é a representação em porcentagem dos candidatos contratados em relação ao número inicial de candidatos selecionados para a entrevista.